gente tem aí na provável escalação deles o Everton, né? Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Rony, Dudu e o menino Henrique, fechando ali. Lembrando que o Palmeiras, né, conta aí com né, 2 peças, né, menos 2 peças no elenco, né, que é o Danilo e o Gustavo Scarpa, que foram para o Nottingham Forest. É isso, Bruno? É assim que se pronuncia? Nottingham Forest. Perfeita pronúncia, quase um inglês nato. Se você passa pela rua de terno e gravata, a gente ainda pergunta se você é o famoso James, né, a serviço de Vossa Majestade, a rainha James Bond, porque o sotaque inglês está perfeito. Ô, Poeta, a única dúvida do Abel em relação ao time, o time é esse, com a possibilidade grande do Mike ser o lateral direito no lugar do Marcos Rocha. Tá? O início de temporada do Marcos Rocha não é bom, não vem agradando. Parece que a lateral direita é um problema não só no Flamengo, né? No Palmeiras também é um problema. Não é que o Mike esteja voando pedindo passagem, é que o Marcos Rocha não está bem nesse início de campeonato, então a possibilidade do Mike ser o titular é muito grande. Eu diria, se eu tivesse que apostar, apostaria até no Mike como titular, uns 60-40 aí para o Mike ser o titular. Além disso, eu estava ouvindo o Petit falar, né, a gente tem a presença do Endrick, que é um garoto já extremamente jovem, já vendido ao Real Madrid, né, tem um futuro brilhante pela frente, é um garoto de muita força física, muito bom de bola mesmo, o Endrick. Agora, a gente está vendo ele posicionado ali como um 9, né, na posição de um 9, e ele está longe de ser esse 9. Ele é um jogador que trabalha muito fora da área, muito parecida com a movimentação do Gabriel, trabalha muito para o time, sai muito dali do meio, para trabalhar também dos lados do campo, por ser um garoto. Tem muita facilidade no 1 contra 1 e tem muita velocidade, aquele famoso alegria nas pernas, ele tem muita facilidade. Então, provavelmente, a gente não vai ver o Palmeiras com um homem fixo dentro da área. Ele pode se aproximar mais do meio para trabalhar essas bolas em diagonal, tanto para o Dudu quanto para o Rony. O Palmeiras, historicamente, ele tem um time, né, reativo. O Abel gosta de jogar de maneira reativa porque ele tem Dudu e Rony dos lados do campo. Então, ele se preocupa muito com o corredor. Para ter o corredor, não adianta jogar dentro do campo do adversário. Você tem que dar campo ao adversário, ser atacado de maneira consciente para utilizar esses jogadores num possível contra-ataque. Se a gente for lembrar da Libertadores de 2021, é claro que a gente não gosta muito de lembrar daquele jogo, é óbvio, mas como é que surgiu o primeiro gol da partida? Aquele lançamento nas costas do Felipe Luiz para o próprio Mike, não é? Um lançamento do Gustavo Gomes nas costas do Felipe Luiz. Quem estava acompanhando o Mike naquele lance foi o Bruno Henrique. Ou seja, o Palmeiras atraiu o Flamengo para o seu campo de defesa, ou seja, o Palmeiras no campo de defesa atraiu o Flamengo, chamou o Flamengo e utilizou da velocidade da bola longa, que é uma arma muito utilizada pelo Palmeiras. Então, não se espantem se o goleiro, o Everton, não ajeitar muito a bola para cobrar o tiro de meta. Geralmente ele joga ela ali dentro da pequena área e já bate o tiro de meta para justamente pegar o time adversário, ainda se remontando depois que essa bola sai na linha de fundo. E ele tenta fazer essa ligação direta justamente para pegar o Dudu, o Rony e agora o Endrick, porque o Endrick também tem muita velocidade. Então, todo cuidado é pouco, é verdade, e por isso a dúvida no Flamengo também está nas laterais, justamente por conta dessa rapidez pelos lados do campo que tem o Palmeiras, o Rony de um lado, o Dudu por outro. Então, o problema no Flamengo hoje é justamente nas duas laterais. Vai o Mateuzinho, que entrou bem nesses primeiros jogos do campeonato, mas que é muito irregular, né, desde que chegou ao Flamengo, pelo menos aos profissionais. Ou vai o Varela, que é um jogador de Copa do Mundo, mas nos jogos que jogou pelo Flamengo não foi o que nós esperamos que o nosso lateral direito seja. É uma dúvida, porque temos, por exemplo, esses caras que vão bater de frente com o Rony, que é muito veloz, é um jogador experiente, é um jogador decisivo. Não é nenhum craque de bola, mas é um jogador acostumado também com decisões. E do outro lado, a gente tem dois jogadores que estão num nível melhor, pelo menos para mim, do que os jogadores que estão do lado direito, que é o Felipe Luiz, que dispensa comentários, e o Ayrton Lucas. Mas por que existe uma briga ali? O Felipe Luiz é o nosso titular absoluto, e eu acho que isso ninguém discute. Porém, o Felipe Luiz só jogou uma partida, que foi contra o Nova Iguaçu no final da semana passada. Jogou os 90 minutos, até por não ter sido exigido. O que eu acho que o Vitor Pereira vai fazer? O Ayrton Lucas está em melhor condição física do que o Felipe Luiz. Isso é indiscutível, por conta da idade e porque vinha jogando. E porque fez a pré-temporada completa. E o Felipe Luiz não pode fazer porque estava machucado.
desde a final da Libertadores. Mas eu ainda acho que ele vai de Felipe Luiz, porque se ele não aguentar jogar os 90, vai jogar 60, vai jogar 55, vai jogar 70, e aí temos o Ayrton Lucas no banco, que a gente sabe que pode entrar e não compromete. Não tem a mesma bola do Felipe Luiz, mas é um jogador que já mostrou que merece estar no Flamengo, pelo menos como um reserva imediato do Felipe Luiz. E quando entra, é um jogador que tenta participar muito, esse sim pelo corredor, já que o Felipe trabalha muito a bola por dentro. Então eu acho que o Vitor Pereira, minha concepção, não é informação, é o Felipe Luiz na lateral esquerda, pelo tempo que ele aguentar, e o Mateuzinho do lado direito. Mas, como a briga do lado direito, ela é mais, para mim, ela acaba sendo mais parelha do que do lado esquerdo, mesmo o Felipe Luiz com essa questão física atrás. Por quê? Porque ele conhece os atalhos do campo. Né? E um cara conhecedor dos atalhos, que joga um futebol simples, porém extremamente objetivo, né? E pensado, eu acho que ele vai de Mateuzinho e Felipe Luiz. Se eu fosse apostar, seria nisso. Mas quem vem a campo, eu torço muito para que seja feliz e que o Flamengo consiga, claro, resultado com grande participação dos laterais. Eu rapidamente comentando, falando sobre as laterais do Flamengo e até olhando esse time do Palmeiras, a forma como o Abel gosta de jogar, eu iria de Felipe Luiz, né, que tem além de atacar muito bem, ele defende muito bem, né? E do Varela, que eu acho bom deixar claro, né? Quando a gente fala que o Varela, ele não... Como é que eu posso colocar isso? Ele ainda não convenceu, mas eu acho que talvez não convenceu ofensivamente. Ele não tem o mesmo ímpeto ofensivo que tinha o Rodinei quando estava no Flamengo e nem o Mateuzinho. Então, eu acho que esse jogo de amanhã, a depender de como o Vitor Pereira pretende montar essa equipe, talvez seria mais para o Varela, que é um jogador mais reativo, que defende menos, não sobe muito a linha, né, não sai muito da linha do campo, né, do seu time. Mas, assim, é o time do Palmeiras, é um time que tem plenas condições de vencer. Para mim, é a segunda melhor equipe do futebol brasileiro. O Endrick deve servir muito ali, né? Lembrar muito quando o Bruno Henrique foi utilizado, né, pelo Jorge Jesus ali como aquele falso 9, um jogador que vai ter muita movimentação, tentando, né, sempre olhando, acionar as laterais, né, no caso dos corredores, os extremos, para pegar ali o Dudu e o Rony virem velocidade, né, tentando... E aí é o que me preocupa com relação ao Ayrton Lucas, que até o comentário aqui do Yuri Reis, né, de sobrar um mano a mano, e aquela coisa toda, aquela correria que o Palmeiras gosta muito de propor. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Pode Fla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!